Graça e paz, igreja. Que alegria, né? Podermos, mesmo que através da internet, nos conectar uns com os outros e nos conectar também, principalmente, com o Senhor. Eu queria que você pensasse um pouquinho em tudo o que o Senhor fez por você. Grandes coisas, não é verdade? Grandes coisas o Senhor fez por nós. E agora nós vamos dar início a esse culto com isso no coração. Eu não sei como você está, de repente você está meio triste ou está lembrando de alguém que não está muito bem. Eu queria que você agora tenha um tempinho ainda, convidasse essa pessoa a se conectar conosco e adorar o Senhor e receber uma palavra, um alimento para o seu coração. Dá tempo, convida, queridos. Em tempos difíceis, né? Nós precisamos estar junto com o Senhor, porque com Ele nós somos mais que vencedores. Amém? Então eu queria agora que você, onde você estiver, você possa fechar os teus olhos e nós vamos orar junto, porque nós vamos dar início a um culto ao Senhor. Fecha teus olhos e vamos orar. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, mesmo que seja através da internet, para dar o melhor ao Senhor, para dar a Ti toda a gratidão que nós temos por tudo que o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós e nós reconhecemos isso. E nós queremos agora entregar o nosso coração, entregar, Senhor, corpo, alma e espírito, tudo para Ti. E que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos ajude a derramar a Ti agora um perfeito louvor. Em nome de Jesus, Senhor, vá de encontro a cada coração agora, Senhor. Encha esses espaços, Senhor, onde tem um povo reunido para Te adorar. Que a Tua presença, Senhor, possa ser sentida de tal forma que nós expressemos através do nosso corpo, com júbilos de alegria, com louvor, com adoração, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos. Guia-nos, Senhor, nesse momento de adoração, de louvor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Vamos louvar o Senhor com toda alegria, porque grandes coisas Ele fez por nós. Aleluia! Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Que confiam, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E cálice
diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. E cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Declare: não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Aleluia. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. Ele virá. Os nossos olhos estão abertos para ver. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo.
nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus, e Ele virá. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus, e Ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. Jesus, e nós o adoramos na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, Senhor. Estás aqui no nosso meio, movendo entre nós, nos sarando, nos curando, nos libertando. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás, declare isso. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de milagres. Pai, visita cada lar agora, cada família, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua santa presença, que a Tua presença possa invadir esta casa, que a Tua presença possa envolver essa família, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo vida, Senhor, abrindo portas, transformando situações, porque esse é quem Tu és, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, acima nos céus, nesta casa, nesta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Boa noite, querido, graça e paz, que Deus possa envolver a sua vida, que Deus possa continuar envolvendo aí a tua família, que Deus envolva você nessa noite em nome de Jesus, de forma poderosa, em nome de Jesus. Quero dizer a você que está nos vendo hoje, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar. Você é muito bem-vindo aqui nesse culto online, que estamos aqui presenciando, né? Que o Senhor possa visitar você poderosamente em nome de Jesus. Todos vocês que estão aí nos vendo nessa noite, que Deus possa te abençoar poderosamente. Quero dizer que você é bem-vindo em nome de Jesus. Família, nós estamos com saudades de você e estamos crendo que esse tempo está acabando. Em nome de Jesus, em breve, muito breve, nós vamos poder estar aqui na igreja, adorando a Deus, louvando o Senhor, porque o nosso Deus é poderoso em nome de Jesus, amém? Também quero lembrar os irmãos que nós continuamos com a nossa torre de oração. Olha, se você ainda não veio colocar o seu tijolo aqui da torre e ter o seu tempo com Deus aqui de oração, ainda dá tempo. Você pode vir essa semana, nós estamos aqui de manhã das 7 às 8, e o período da manhã até por volta de meio-dia nós estamos com a igreja aberta. Depois nós abrimos às 13h30, nós abrimos a igreja novamente, vamos até às 6 da tarde com a igreja aberta, para você poder vir, orar, colocar seu tijolo, e depois abrimos também às 22 horas, também para aqueles irmãos que não podem durante o dia. Então, querido, não há desculpa para você, sabe? Nós temos entendido, o Espírito Santo tem gerado isso no nosso coração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar, querido, nós precisamos orar. Sabe, o que me mantém de pé, o que mantém você de pé, é as nossas orações, é o estar na presença de Deus. Ele é o combustível, irmão, Ele é a unção, Ele é a graça, Ele é a força, sabe? É Ele que nos levanta, é Ele que nos põe de pé. Por isso nós precisamos orar. E mais do que nunca, nós precisamos orar como igreja. Então, quando você tira um tempo para vir aqui orar, você está orando como igreja. Você está dizendo: Senhor, nós somos a igreja, estamos te clamando por essa cidade, por esse estado, pelo Brasil, pela minha família, pela minha vida. Querida, a igreja clamando ao Senhor, amém? Então você está convocado, não é nem convidado, você está convocado para estar aqui conosco, orando, buscando o Senhor. E nós vamos ter o prazer de receber você aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, você é muito bem-vindo, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, graça e paz, queridos, boa noite.
Que bom podermos estar aí na sua casa, aí no seu lar, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver. Tenho certeza que a graça e a presença de Deus está sobre a sua vida aí. Como o pastor Jerry falou, estamos aguardando ansiosamente o momento de poder rever os irmãos e podermos estar juntos aqui para celebrarmos e adorarmos eles juntos. Porque, olha, você não sabe a falta que vocês fazem para todos nós, né? Esse momento que nós temos de adoração aqui na igreja, como corpo de Cristo, isso é muito importante. Esse é o momento que nós reservamos para adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas primícias, com as nossas ofertas. Eu quero ler aquele texto, talvez um dos mais conhecidos nessa área, de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, né? Porque nós acabamos de adorar aqui dizendo assim: Tu és o Deus de promessas, Tu és o Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Que tremendo isso! Mas Deus é Deus de princípios também. Deus é Deus de princípios. Deus estabeleceu princípios aqui nessa terra. E esses princípios, eles têm a finalidade de nos trazer proteção para a nossa vida, para a nossa casa. E se tratando de finanças, já falamos aqui isso outras vezes, talvez é um dos assuntos mais citados em toda a Bíblia, essa parte de finanças, por causa da concorrência no coração do homem com relação a Deus. Ele estabeleceu um princípio aqui. Esses princípios, eles têm a finalidade de nos proteger. Eu já percebi ao longo dos anos, da experiência da fé, que eu já vi que até pessoas, irmãos, que eles não têm uma vida com Deus, eles não têm um coração, eles não frequentam uma igreja, eles não são membros de nenhuma comunidade, mas eles decidiram praticar esses princípios aqui da palavra de Deus. E eu pude perceber, através do próprio testemunho, as experiências que elas contavam. Nós tínhamos pessoas aqui na igreja que eram dizimistas aqui, e elas não eram membros da igreja, elas não, vamos dizer assim, elas não eram cristãs, elas não eram evangélicas, mas em algum dia eles ouviram sobre um princípio, e a partir daí que eles ouviram esse princípio, o que aconteceu? Eles decidiram colocar em prática esses princípios da palavra de Deus. Meu aplicativo aqui fechou, aí voltou. Eles decidiram colocar esses princípios da palavra de Deus, e o que aconteceu? Começaram a experimentar os resultados, porque há princípios na palavra de Deus que eles não são exclusivos para um determinado tipo de pessoa. Qualquer pessoa que colocar em prática determinados princípios da palavra, eles vão experimentar o resultado disso. Não há nós não temos aquele entendimento: quem não faz isso, Deus castiga. Querido, Deus não castiga ninguém. Esse não é o propósito de Deus, mas Ele estabeleceu princípios, lugares de proteção, que quando eu decido entrar debaixo desse lugar, eu vou desfrutar da palavra de Deus, assim como também, se eu não entrar, eu não vou desfrutar. Não adianta, e também não adianta: eu creio, eu oro e eu peço a Deus, mas não pratica determinados princípios da palavra, não adianta. Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, mas Deus de princípios. Eu não posso quebrar determinadas leis, porque se eu quebrar determinadas leis das quais o Senhor estabeleceu, eu corro o risco de sofrer os resultados da quebra dessas leis. Eu tenho o corpo do ser humano, ele suporta uma queda, eu posso pular de uma certa altura, ele suporta. Não adianta eu querer falar: não, aqui eu tenho 1 metro, aqui eu vou pular. O meu corpo suporta pular de 1 metro. Mas não adianta eu pular do teto desse telhado e dizer assim: não, eu vou pular que não vai acontecer nada. Não, eu vou quebrar minhas pernas e posso correr o risco de morrer. Por quê? Porque eu quebrei um princípio. Então, quando Malaquias fala aqui, ele está falando sobre isso. E ele fala assim: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, né? Necessidades. Qual que é o mantimento hoje? São as despesas. Isso aqui tudo está rodando, irmãos, tudo está acontecendo, tudo está funcionando no corpo de Cristo, né? E graças a Deus, porque muitos irmãos têm esse entendimento, têm essa responsabilidade, têm essa maturidade. Que Deus te abençoe e você continue com esse coração, para que haja mantimento da minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar bênção sobre vós sem medida. Por vossa causa, ou seja, porque vocês decidiram
praticar esse princípio, se vocês decidiram me obedecer, entrarem debaixo desse guarda-sol de proteção, por causa disso, por vossa causa, o que vai acontecer? Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós decidimos, então, Malaquias está dizendo assim, se vocês, por causa da prática dos princípios de vocês, o que vai acontecer? Ele vai repreender o gafanhoto, o devorador. O que são isso? São as circunstâncias que vêm para nos roubar. Tem gente que fala assim, olha, eu não ganho mal, eu tenho um salário até razoável, mas parece que o dinheiro vaza entre os meus dedos, eu não consigo juntar, eu não consigo ter nada, eu não consigo colocar minha vida em ordem, eu não consigo pagar minhas contas. E não é porque está desempregado, a grande maioria, na experiência que nós temos, irmãos, grande maioria das pessoas que nós vemos com problemas financeiros não é por falta de dinheiro. Em alguns casos, sim. Mas a grande maioria é por falta de administração. O gafanhoto vem, rouba daqui, rouba de lá. Por quê? Porque às vezes há uma quebra de princípios. Então, quando nós decidimos colocar os princípios da palavra em dia, em ordem na nossa vida, em prática na nossa vida, melhor dizendo, há um resultado. A bênção de Deus vem sobre nós. Não adianta eu orar por você se você não pratica a palavra de Deus. Não adianta, não é a minha oração, mas é a oração do pastor. Não, irmão, Deus é Deus de princípios. Deus vai me castigar se eu não der? Não, Ele não vai castigar você. A questão é que você, por não escolher entrar debaixo dessa sombra de proteção, debaixo desse telhado que te protege, você vai estar exposto. Aí é por conta e risco. A palavra de Deus sempre esteve ao nosso alcance. E nós precisamos entrar debaixo dela para desfrutarmos dessa proteção. Amém? Quero orar pela sua vida. Você tem algumas maneiras de poder fazer isso, né? Uma delas, nós estamos com a igreja aberta. A maioria dos irmãos tem feito isso. Eles vêm para orar e já aproveitam, trazem suas ofertas, seus dízimos, né? Outras pessoas têm optado por fazer uma transferência bancária. Se você for no nosso aplicativo aí da igreja, você vai ver lá a parte de contribuição e vai ter lá os dados da conta bancária da igreja. E outras pessoas têm feito pelo próprio aplicativo também da igreja por meio de cartão de crédito. Você vai lá em doações, vai abrir lá, você vai colocar dízimo, primícia e oferta e você vai fazer a sua contribuição lá com toda a segurança, não tem nenhum problema. O aplicativo eu já usei, o aplicativo é muito seguro, tá bom? E, como falei, você pode vir aqui em uma das reuniões de oração, aproveita para vir participar da torre de oração e poder já trazer a sua oferta, o seu dízimo. Amém? Quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra, que nos ajuda, que nos inspira, que nos mostra o caminho, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de promessas, mas tu és um Deus de princípios também. E eu quero neste momento, Senhor, declarar a tua bênção sobre aqueles que têm colocado esse princípio em prática, que têm te honrado, têm servido ao Senhor, têm sido fiel ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor faça multiplicar, como diz na tua palavra, Senhor. Abençoe esse lar, abençoe essa casa, abençoe essa pessoa que está precisando de um emprego, Senhor, o negócio dessa pessoa, o salário dessa pessoa, a vida financeira dela, nós abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Pastora Débora. Essa aqui eu posso beijar. Essa aqui eu posso ficar do lado. Essa aqui a gente pode ficar grudadinho, porque afinal de contas, dorme comigo todo dia, viu, gente? Vai compartilhar conosco a palavra. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Mais um domingo estamos aqui, né? Ainda que online, ainda que nós não podemos ainda estar juntos, mas juntos presencialmente falando, mas podemos estar juntos, conectados, amém? Nesse dia eu queria compartilhar com vocês uma palavra, aqui em 2 Samuel, capítulo 16, no verso 5, porque essa palavra tem muito a ver conosco e
e falou muito ao meu coração. Então eu quero repartir isso com vocês. 2 Samuel, capítulo 16, verso 5, diz assim: tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Agora vamos lá para 1 Reis, capítulo 1, verso 36. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse... Ali, nesse primeiro texto que nós lemos, Simei estava amaldiçoando Davi. Agora nós estamos lendo a respeito de Simei também, mas aqui já é Salomão, tá? Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias nem para uma parte nem para outra, porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto, e o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é esta palavra, como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, abordoou o seu jumento e foi a Gate ter com Aques, em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Queridos, essa história que nós lemos é a história de Simei, mas ela, como eu disse, ela tem muito a ver conosco, porque a nossa história não é tão diferente. Lembra, irmãos, que antes de nós nos convertermos, antes de nós nos encontrarmos com o Senhor, nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz assim, que quem ama o mundo, quem tem amizade com o mundo, se torna inimigo de Deus. Antes de nós nos encontrarmos com o Senhor, antes de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós éramos considerados inimigos de Deus. Simei, ele era da família de Saul, que representa a nossa carne. Então, essa era a condição, era a nossa condição antes de encontrarmos com o Senhor. Nós éramos inimigos. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Irmãos, todos nós, antes de nos encontrarmos com o Senhor, nós tínhamos como sentença a morte. Por quê? Porque o pecado gera morte. Então, antes de encontrarmos com o Senhor, todos nós iríamos morrer espiritualmente falando, irmãos. Iríamos viver separados do Senhor. Essa era a sentença que estava sobre nós, de morte. Mas nós nos encontramos com o Senhor. Amém? Nós nos encontramos com Ele e Ele nos deu uma segunda chance. Antes de Davi morrer, nós não lemos aqui, mas antes de Davi morrer, Davi disse para Saul, quando ele estava dando as recomendações para Salomão, ele disse para Salomão: Salomão, olha, você faz com Simei o que você quiser. E Salomão, irmãos, era considerado o homem mais sábio que existiu. Então ele deu essa segunda chance para Simei. E todos nós, irmãos, que encontramos com o Senhor Jesus, encontramos com o Senhor, recebemos essa segunda chance. Amém? Nós fomos
nós iríamos morrer, nós estávamos separados de Deus, nós iríamos morrer, mas nós recebemos essa segunda chance de vivermos, amém? Só que, nós lemos aqui, quando Simei encontra com Salomão, Salomão dá uma palavra para Simei. Salomão disse para Simei: Simei, você não vai morrer, mas tem uma condição, você precisa ficar em Jerusalém. Ou seja, você precisa entrar debaixo do meu reinado, você precisa entrar debaixo da minha cobertura, você precisa estar debaixo da minha obediência. Queridos, quando nós recebemos ao Senhor Jesus, quando nós recebemos essa segunda chance, algo também aconteceu conosco. Nós nos colocamos debaixo do reinado do Senhor Jesus. Agora, nós estamos debaixo desse reino, querido. Nós estamos... Aqui ele diz assim, ó, depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém. Lembra lá no Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele diz que era para Simei fazer uma casa em Jerusalém. Irmãos, nós precisamos construir a nossa casa na presença do Senhor, porque Jerusalém era a capital, era a sede do governo de Salomão. Nós precisamos construir a nossa vida, irmãos, tudo relacionado à nossa vida, dentro da presença do Senhor, debaixo da vista do Senhor. Nós estamos nesse tempo, né, de reconstruir, de construir, melhor dizendo, a torre. O Senhor é a nossa torre, é a nossa fortaleza. A torre, irmãos, fazia parte de todo um castelo, de um reino. Quando você pensa num castelo, você vê a torre, mas existia um castelo. Aquela torre representava uma parte de todo aquele reino. Então, nós precisamos construir a nossa vida em Deus. Você precisa construir a tua vida em Deus, querido, a sua vida de oração. E quando ele fala construir uma casa, irmãos, uma casa, ela fala de muitas coisas. Fala de tijolos. Quando você começa a construir, você precisa de tijolos, você precisa de cimento, você precisa de telhado, você precisa de várias coisas. E a vida cristã também. A nossa vida cristã, ela precisa de oração, ela precisa de jejum, ela precisa de meditação. Por quê? Porque nós precisamos construir. Agora, nós estamos construindo a nossa casa no lugar certo. Nós precisamos construir a nossa casa, queridos, em Deus, na presença do Senhor. E quando Simei, então, recebe essa palavra do rei Salomão, e ele diz: olha, essa palavra é maravilhosa, essa palavra é boa. Queridos, havia um decreto de morte sobre nós. E aí nós recebemos uma palavra: não, você não vai viver, você não vai morrer, você vai viver. E quando nós recebemos essa palavra, é muito bom, gera uma alegria, gera uma satisfação no nosso coração. Como é bom saber que agora, irmãos, nós vamos viver. Como é bom saber que agora, irmãos, nós podemos construir sonhos, construir a nossa vida, porque nós não vamos morrer mais, espiritualmente falando. Então, Simei recebe aquela palavra e diz: não, essa palavra é boa. E ele fica, né, entusiasmado. E a Bíblia diz, nós lemos aqui que ele, enquanto ele viveu ali na presença do rei Salomão, enquanto ele viveu ali em Jerusalém, querido, ele prosperou, ele foi guardado, ele foi protegido, ninguém colocou a mão sobre ele, ele prosperou porque quem tem escravo, irmãos, quem tinha escravo naquela época era quem tinha condição. Então, na presença do rei, irmãos, você tem tudo que você precisa. Na presença, quando você constrói a sua casa, quando você constrói a sua vida na presença do rei, querido, tudo que você precisa, você tem. Você tem saúde, você tem proteção, você tem prosperidade. Você está guardado. Tudo que você precisa. Às vezes, quando a gente olha para a nossa vida e fala assim: bom, agora eu não vou morrer mais, eu vou viver, eu entreguei a minha vida para o Senhor.
Mas, querido, em contraproposta, em contrapartida, querido, o que nós temos que dar para Ele? A nossa obediência. Mas às vezes a gente pensa assim, nossa, mas agora eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que fazer o que Ele quer. Sim. Por quê? Porque os planos de Deus para nós são planos de bênção, querido. Olha a vida de Simei. Enquanto ele estava em Jerusalém, ele foi totalmente abençoado. Obedecer ao Senhor Jesus, irmãos, é bênção. Obedecer ao Senhor é proteção para nós, é prosperidade para nós. Obedecer ao Senhor é paz para nós. Não houve guerra para Simei. Houve paz nesse tempo em que ele esteve em Jerusalém. Então, quando nós nos dispomos, querido, a obedecer, a nos colocar debaixo desse reino e obedecer esse reino, tudo que nós precisamos, nós temos. Simei teve tudo que ele precisou. Simei teve a prosperidade, como eu disse. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que ele ficou ali, né? Olha o verso 38. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Ás. Ele ficou 3 anos ali. E, num determinado momento, depois desses 3 anos, uma circunstância, uma situação aconteceu. E aqui, irmãos, eu vejo 2 coisas que me chamou muito a atenção e que nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós fomos chamados para edificar uma casa em Jerusalém. Nós somos chamados para edificar uma casa na presença do Senhor. Amém? E nós temos que ficar. Quando se pensa numa casa, irmão, se pensa em morar naquele lugar. Quando você constrói a sua casa, quando você compra a sua casa, você não compra a sua casa para falar assim, eu vou comprar, mas eu não vou morar nessa casa. A gente compra porque a gente quer um lugar para morar, para habitar, para estar. Mas ele ficou ali 3 anos. E, como eu disse, 2 coisas eu percebo nesse texto. Uma dessas coisas, irmãos, é que, e é um perigo para nós, e eu quero falar sobre essas 2 coisas nessa noite. Uma coisa é que muitas vezes nós nos acostumamos. Simei se acostumou àquele lugar. Simei, ele já tinha se passado 3 anos, talvez ele tinha esquecido da promessa, talvez ele possa ter pensado que o rei nem iria ligar se ele saísse rapidinho e voltasse, porque afinal de contas ele foi e voltou. Sabe, irmãos, há um perigo quando nós acostumamos com as coisas de Deus. Porque a questão, irmãos, não é como nós começamos, a questão é como nós vamos terminar. A questão é como, não importa se você tem 3, 4, 5, 10, 15 anos de cristãos, que você entregou a sua vida, não importa que já faz 15 anos que eu entreguei minha vida para o Senhor. Não importa quanto tempo faz, irmãos. O importante é que eu fique firme, que eu permaneça até o final. Talvez Simei olhou para aquela situação e disse, não, já estou aqui tanto tempo, o rei já estou morando aqui. Qual que é o problema? Eu só vou dar uma saidinha, eu só vou rapidinho ali buscar os meus escravos e volto. Eu vou sair dessa proteção, eu vou sair da obediência, mas é por uma causa justa. Nós não podemos nos acostumar, irmãos. Sabe, com o passar do tempo, a nossa vida cristã ela tem que ser melhor do que quando nós começamos. Sabe, irmãos, nós não podemos perder o vigor, nós não podemos perder a força, nós não podemos perder o brilho dos nossos olhos para o Senhor. Simei, talvez no começo ele se alegrou demais. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você entregou a sua vida para o Senhor? Como você era? Você lembra a alegria, o desejo que você tinha de servir, de adorar, de orar? Você queria orar o tempo todo.
Mas o tempo vai passando, querido. Nós nos acostumamos com a vida cristã. E nós vamos perdendo o brilho. Queridos, eu quero ser, a cada dia que passa, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. Sabe, irmãos, a Bíblia compara o relacionamento de Deus com o homem, com um casamento. Quando eu olho para o meu casamento, e muito do nosso casamento, o nosso relacionamento de marido e esposa, fala muito do nosso relacionamento com Deus. Porque hoje, eu amo o Eric muito mais do que quando eu casei com ele. Hoje o meu casamento é muito melhor do que quando eu casei. E assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Querido, o nosso relacionamento com Deus não pode esfriar. O nosso casamento, ele não pode esfriar com o passar dos anos. Ele tem que melhorar, ele tem que ser melhor. Tem que ser mais forte, mais consolidado. O nosso relacionamento com o Senhor tem que ser mais forte, irmãos, mais consolidado. Ao ponto que nada nos mova. A ponto que nenhuma circunstância, nada possa nos mover, querido, da presença dEle. De estar na presença dEle, da obediência a Ele. Como está o seu amor pelo Senhor? Como está a sua paixão pelo Senhor? Você já se acostumou a ser cristão, meu irmão? Você já se acostumou a ser crente? Ser crente para você se tornou algo comum. Você perdeu a paixão, meu amado. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Eu quero te perguntar: você ama o Senhor hoje mais do que quando você começou? Porque se você o ama menos do que quando você começou, as circunstâncias vai te roubar desse lugar, vai te tirar desse lugar. Foi o que aconteceu com Simei. Simei recebeu a palavra, Simei acatou a palavra. Irmãos, ele acatou a palavra, ele recebeu a palavra, ele se pôs debaixo de obediência, ele obedeceu a Salomão, ele ficou. Eu não estou dizendo que você não ficou, mas eu estou dizendo como você está. Porque ele ficou, irmão, só que nesse período de 3 anos que ele ficou, ele foi deixando o brilho dos olhos dele se apagar. Ao ponto que ele perdeu a noção da promessa que ele havia feito a Salomão. Ele havia feito uma aliança com Salomão. Ele havia feito uma aliança, uma promessa de que ele ia estar debaixo da obediência. E ele se esqueceu. Por quê? Porque os olhos dele já não brilhavam mais. E aí, movido por umas circunstâncias, e olha que eu vou te dizer algo. Essa circunstância era uma boa circunstância. Era uma circunstância justa. Porque 2 escravos dele haviam fugido. Era dele, ele tinha comprado. Ele só foi lá e buscou, foi rapidinho e buscou. As circunstâncias foi capaz de tirar ele da obediência. De fazer com que ele se esquecesse da aliança que ele tinha com o Senhor. Irmãos, a nossa aliança com o Senhor tem que estar acima de qualquer coisa. Que perdesse os escravos, né? O que são 2 escravos para quem ia perder a vida, irmão? Olha o ponto que chegou Simei. Foi recuperar 2 escravos e perdeu a vida.
Valeu a pena? Quem que ia cuidar desses escravos? Ele não ia poder nem cuidar dos escravos. Olha o engano, irmãos, olha como é sutil. Olha como que nós temos que cuidar do nosso relacionamento com Deus. Olha como nós temos que estar debaixo da presença do Senhor e cuidar do nosso relacionamento com o Senhor, irmãos. Estarmos próximo dEle. Construir a nossa casa perto do Senhor. Para não perdê-lo de vista, para não perder o Senhor de vista, para que a nossa paixão não se esfrie, irmãos. Mateus 24 diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Queridos, como nós temos que tomar cuidado, como que nós temos que zelar pelo nosso relacionamento com Deus, e como nós temos que buscar o Senhor mais do que nunca, irmãos. É tempo de buscar o Senhor, não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos, 20 anos de fé. Só termina para nós, queridos, quando o Senhor Jesus voltar, ou quando a gente partir dessa terra. Até lá, o nosso amor por Ele tem que crescer. A nossa devoção a Ele tem que crescer. Porque senão, irmãos, nós vamos ser enganados pelas circunstâncias. Simei foi enganado pela circunstância, querido. Como eu disse, para pensar. Ele foi para buscar os escravos, mas ele ia morrer. Entre 2 escravos e a sua vida, o que você escolheria? Continuar vivo. Eu escolheria continuar vivo, irmãos. E aqui para nós, eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. O que é mais importante para você? É continuar vivo na presença do Senhor? Ou é morrer espiritualmente? Nós lemos o texto, Simei, então ele morreu, né? No caso de Simei, morreu fisicamente mesmo. E eu quero, nessa noite, deixar essa palavra para você, querido, porque as circunstâncias, nós estamos vivendo um período de uma circunstância. Nós estamos vivendo um período, né, dessa pandemia que é uma circunstância. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que essa circunstância, essa pandemia, não pode fazer com que você ame e sirva e deseje estar na presença do Senhor menos do que antes da pandemia. Eu não sou menos crente, irmãos, porque eu não estou vindo na igreja. Eu estou em contato com o Senhor muito mais. Eu tenho que hoje buscar o Senhor muito mais. Eu tenho que desejar o Senhor muito mais, independente da circunstância. Eu preciso continuar sendo fiel, irmãos, muito mais. A minha vida não para por causa das circunstâncias. O meu relacionamento, a minha construção não para por causa da circunstância. Se você for olhar para uma construção normal, nós estamos por esses dias agora dando uma reformada na casa da minha mãe, né? Minha mãe está voltando para Barretos por conta da saúde dela, do Valdir, então eles estão voltando. Então nós estamos dando uma reformada na casa. Irmãos, ainda que a casa esteja lá, ela precisa de reforma, ela precisa de manutenção. A nossa vida espiritual, irmãos, ela precisa de reformas e de manutenção. Nós precisamos de manter a nossa casa em pé. Nós precisamos de manter a nossa casa sempre dando manutenção, cuidando da nossa casa. É uma torneira que estraga, algo que, né, tem que estar sempre dando manutenção. Como está a sua vida espiritual? Você tem dado essa manutenção na sua vida espiritual, querido? Você está deixando cada dia estraga uma coisa. Deixa estragar, depois eu conserto de uma vez. Aí a casa cai. Queridos, nós estamos vivendo num tempo
que o nosso Senhor Jesus está voltando. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitos no Senhor. Nós não podemos esquecer que um dia nós dissemos sim para Ele. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer de quem nós éramos, do decreto de morte que havia sobre nós e que nós recebemos uma segunda chance. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que nós estamos condenados à morte. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que nós estamos debaixo do governo dEle. Quem manda na nossa vida agora é Ele. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que agora, irmãos, nós não vivemos para nós. Nós vivemos para Ele. Para fazer a vontade dEle, não a nossa vontade mais. Nós não podemos esquecer que nós devemos obediência, amor, respeito a Ele. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, irmãos, nos tire do lugar da nossa habitação. Quando começou, nós tínhamos lá mais de 200 pessoas assistindo os cultos. Hoje você vai no chat, irmãos. Você olha lá as visualizações, tem lá 150. A gente começa bem, mas a gente também precisa terminar bem. Ou melhor, a gente precisa terminar melhor. A gente começa bem e precisa terminar melhor, irmãos. Sabe qual é o desejo do meu coração? É ser melhor. É terminar melhor. É ser melhor do que eu já fui. O desejo do meu coração é a cada dia me tornar mais e mais e mais e mais apaixonada, mais devotada ao Senhor. Eu quero ser melhor, irmãos. Eu não quero piorar na minha vida cristã. Eu quero ser melhor para Ele. Eu quero dar o meu melhor para Ele. Eu quero terminar bem, irmãos. Eu não sei qual vai ser o dia que eu vou me encontrar com Ele. Eu não sei se eu vou me encontrar com Ele no arrebatamento ou se eu vou encontrar com Ele na minha morte física. Mas eu quero manter, eu quero dar manutenção na minha vida espiritual, porque eu sei que um dia eu vou encontrar com Ele. E eu quero estar bem. Eu quero ser melhor, irmãos. Eu quero ser melhor. Eu não quero olhar para trás e falar, poxa, quando eu comecei minha vida cristã eu orava tanto. Nossa, no começo da minha vida cristã eu era canelinha de fogo. Hoje eu sou nem canelinha, nem fogo tem mais. Sabe, irmãos, eu comecei como canelinha de fogo, agora eu quero estar toda incendiada. É esse o desejo do nosso coração, irmãos. É isso que nós temos que desejar. É que cada dia nós busquemos mais, nós queremos mais, nós nos tornemos mais apaixonados por Ele. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero, através dessa palavra, querido, talvez uma palavra de exortação, mas uma palavra de exortação com amor, querido, porque, sabe, irmãos, nós não podemos, não fique, não ache, querido, que porque um dia você disse sim para Ele, você concordou com Ele, Ele te deu uma palavra e você concordou com Ele, e agora pronto, está tudo, acabou, está tudo, já estou garantido. Não, irmãos, o que nos garante é a nossa obediência. O que nos garante, irmãos, é nós permanecermos firmes no propósito, é permanecermos firmes naquilo que Ele falou conosco, é permanecermos firmes na palavra, na aliança. O que nos garante é a nossa aliança com Ele, irmãos. Ele jamais vai quebrar a nossa aliança dele conosco, mas nós também não podemos quebrar a nossa com Ele, querido. Nós precisamos começar bem, mas nós também, ainda que nós possamos nem começar
tão bem, irmão, mas nós precisamos terminar bem. Fique firme, meu irmão, fique firme. Permaneça, fica firme. Continue construindo a tua casa. Fique debaixo da obediência do Senhor. Sabe, irmãos, nós como igreja, se você faz parte dessa igreja, irmãos, nós estamos trazendo uma direção de Deus para você, que é a torre de oração. Nós estamos trazendo uma oração, trazendo uma direção para você como membro dessa igreja. Vem orar, vem estar conosco orando. Nós precisamos orar, irmãos, é tempo de orar. Vamos orar. Vamos dar manutenção à nossa casa, querido. Nós precisamos dar manutenção à nossa casa. Coloque-se debaixo de obediência, meu irmão. Porque quando você coloca-se debaixo de obediência, quando você se coloca em obediência, meu irmão, a bênção do Senhor está sobre você, a proteção, a prosperidade, a graça, a paz. Você está protegido. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um dos meus irmãos que está do outro lado, que não está aqui presencialmente, mas está lá na sua casa me vendo agora. Senhor, eu quero declarar sobre ele, Senhor, se ele precisa nessa noite renovar a sua aliança com o Senhor, que ele possa renovar agora a sua aliança com o Senhor. Senhor, nessa noite eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração dele. Senhor, vem sobre a vida dele. Senhor, derrama sobre ele a tua graça de permanecer. Senhor, nós fomos chamados para permanecermos. Nós fomos chamados para começar e terminar bem, Senhor. Nós somos chamados, Senhor, para que o nosso amor se cresça a cada dia mais. Senhor, que a nossa vida possa ser de fé em fé, em fé em fé, de glória em glória em glória. Senhor, e não de fé, retrocesso, retrocesso e retrocesso. Nos ensina, Senhor, a caminhar dessa forma. Nos ensina a obedecer. Nos ensina a ficar firmes, Pai. Nos ajude. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, é isso que nós te pedimos nessa noite. É isso que nós queremos. Senhor, nós queremos um coração que te busque. Um coração apaixonado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dizer para ele aonde você quer ficar. Diga para ele. Oh, Deus. Então tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor Jesus. Não há outro como. Não há outro como. Não há, Senhor Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Sabe, Pai, nessa noite, queridos, vamos pedir uma coisa para o Senhor. Vamos pedir algo para Ele. Vamos pedir para Ele. Senhor, deixa eu ficar. Uma coisa vou pedir. Faça dessa canção a sua oração. Ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós vamos cantar diferente. Nós vamos cantar. Vou pedir. Não deixe eu sair desse lugar. Amém? Nós vamos cantar. Não deixe eu sair. Amém? Da minha vida uma coisa vou pedir.
não deixa eu sair desse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, não deixa eu sair desse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há, querido, outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me Não sinto há outro lugar de paz. Não há outro lugar de proteção, de cura, de libertação, de prosperidade para a tua vida. Que não seja esse lugar. Eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É só nesse lugar. É na presença do Senhor. Não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar desse lugar todos os dias. minha vida. E uma Diga isso pra coisa ele, amado. vou pedir, não deixa eu sair desse lugar. Não deixe que as todos os circunstâncias me dias. tirem desse lugar, Senhor. Essa nossa oração, não deixe que as circunstâncias nos tirem desse lugar, Pai. Se já estamos, nos ajude a permanecer nesse lugar, Pai, até o último dia das nossas vidas, Pai. É a nossa oração nessa noite. É a nossa oração. Ah, Senhor, não deixe nós sairmos desse lugar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Recebe essa palavra aí na sua vida, querido. Vamos ficar nesse lugar, que é a presença dele, o lugar mais importante para nós estarmos na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Esperamos os próximos dias aí podemos ter notícias melhores, para podermos estar juntos, para podermos celebrar o Senhor como família, como igreja, né? Esse momento online é um momento para, de alguma forma, não nos deixarmos de ser alimentados, mas nada melhor do que podermos estar juntos aqui. A igreja tem um papel fundamental numa sociedade. Estamos vivendo dias onde as pessoas têm estado deprimidas, angustiadas, infelizes dentro de casa. E nós temos trabalhado muito, temos servido ao Senhor muito, temos entrado em contato o tempo todo com pessoas, cuidando de vidas, cuidando de famílias, porque entendemos esse momento. E eu quero te pedir, orar pela sua família agora, pela sua casa, abençoar a sua família, em nome do Senhor Jesus. Se você está com a sua família aí, se una com ela aí, e nós vamos orar, declarar a bênção de Deus sobre toda a sua casa. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar como família reunidos. Senhor, eu quero te pedir a tua bênção sobre este lar, sobre essa família que neste momento participa conosco, te adora nesse momento e recebeu a tua palavra. Senhor, que essa família não possa deixar esse lugar que é a tua presença. Senhor, que toda essa família conserve o coração na tua palavra, nos teus caminhos, ó Deus. Quero declarar a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, e que eles tenham uma semana abençoada, protegida, guardada, livra dessa praga. Oramos pela nossa nação, pela nossa cidade. Livra-nos dessa praga, que pessoas não morram por causa deste mal. Em nome de Jesus, oramos pelas nossas autoridades, Senhor, o governo federal, estadual, municipal, as nossas autoridades jurídicas. Abençoamos cada uma delas, ó Deus. Te pedimos que a tua graça e a tua presença venha sobre elas, protegendo também. Senhor, que o Senhor seja o pão de cada dia na mesa de cada pessoa.
Ajude os que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs. Declaramos, ó Deus, a tua bênção sobre essas pessoas, Pai. Guarda a vida do teu povo, dos teus filhos e de cada um de nós. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que dê a você uma semana abençoada. Beijo no seu coração. Saudade de te dar um abraço, saudade de poder ver vocês. Em nome de Jesus, em breve estaremos novamente juntos. Fique firme, não saia da presença dele, tá bom, querido? Glória a Deus, Deus te abençoe. Boa semana, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. É assim que nós nos sentimos muito bem. Não há outro lugar melhor a não ser na presença dele. Graça e paz. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir: e deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida.